Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, melhor dizendo. Talvez os irmãos até estranhem, né? Porque a gente vai fazer a leitura e a exposição do capítulo 4, versículo 16, até o capítulo 5, versículo 8. E à primeira vista, talvez a gente esteja quebrando uma sequência. Não necessariamente. Infelizmente, na maioria das nossas versões, no início do versículo 1, no capítulo 5, falta uma palavra que liga esses dois trechos. Somente na versão fiel aos originais, que foi a versão mais atualizada, vendida, é que ela dispõe desse detalhe. Então, essa palavra pois, que nós não temos no início do versículo 1, ela liga esses dois trechos. Então, você não pode fazer uma análise fiel se você não atentar para esses detalhes. Então, por causa disso, a gente vai tentar seguir aqui essa sequência mais original, vamos assim dizer. E vamos ler do capítulo 4, versículo 16, passando pelo versículo 1, onde nós encontramos essa palavra pois, até chegarmos ao versículo de número 8 do capítulo 5. Então, é só para podermos ser mais fiéis àquilo que nós temos revelado da parte de Deus. Escutemos o que nos ensina aqui a palavra. Diz o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Até aqui, até o versículo 8, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós podemos dizer que o sofrimento, nós podemos dizer que a dor é uma realidade, por não dizer uma triste realidade inevitável. Inevitável à vida humana, à vida dos seres humanos em geral, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as épocas. Pode até haver uma diferença em termos de intensidade, em termos de tipo de sofrimento de uma pessoa para outra, mas a grande constatação a que nós chegamos e a nossa própria experiência acaba sendo uma comprovação desse fato, é que os sofrimentos, as dores, são companheiros inseparáveis, entre aspas, de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as pessoas em geral. E talvez nós fiquemos a nos perguntar, talvez nós fiquemos a nos indagar, mas por que isso?
Por que será que o sofrimento, por que será que a dor, ela tende a acompanhar a minha vida ao longo de toda a peregrinação aqui na terra? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos, por causa do pecado, por causa do pecado. Uma vez que nós herdamos o pecado de Adão, e todos nós somos seus herdeiros, nesse sentido também, as consequências desse pecado também se refletirão em nós. E dentre as várias consequências, dentre vários resultados, o sofrimento é um deles. Portanto, se há algo que nós devemos esperar, se há algo que nós devemos aguardar nessa vida, pode ter certeza, é o sofrimento, é a dor, ou seja, é a realidade que Deus tem e tem preparada para cada um de nós. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas aí nós podemos nos indagar, uma vez que isso é realidade, o que será que nós devemos fazer? Uma vez que nós sabemos que os sofrimentos caracterizarão as nossas vidas ao longo da nossa existência aqui na terra, o que é que eu devo fazer? Qual deve ser o meu procedimento? Qual deve ser a minha postura? Simplesmente aceitá-lo? Não necessariamente. Não necessariamente. Como cristãos, irmãos e irmãs, nós precisamos ver, nós precisamos atentar para aquilo que Deus nos ensina em relação ao sofrimento. Sobretudo, nós devemos considerar as armas que Deus nos disponibiliza para que nós possamos enfrentar esses sofrimentos em nossas vidas, partindo de um pressuposto, partindo de uma realidade. Essa será uma luta interminável, sempre, 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 a depender do aspecto, a depender da intensidade, nós temos que lidar com a dor, nós temos que lidar com o sofrimento em nossas vidas, com toda certeza, com toda convicção. Nesse texto que nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, até o capítulo 5, versículo 8, ou até mesmo até o versículo número 10, infelizmente pelo tempo, a gente não vai considerar o final desse parágrafo. Nós temos aqui, meus irmãos, nós temos aqui, meus amigos, algumas orientações, alguns ensinos que o apóstolo Paulo aqui nos ministra em relação a como nós lidamos ou a como nós combatemos o sofrimento em nossas vidas. Conforme nós sabemos, Paulo, como poucos seres humanos na história da humanidade, ele soube, até mesmo pelas suas próprias experiências, até mesmo por aquilo que ele padeceu na sua vida, o que é de fato sofrer, o que é de fato padecer. Inclusive, irmãos, inclusive amigos, alguns até duvidaram da condição apostólica de Paulo, pelo fato de constantemente ele ser assolado pelo sofrimento, ele ser assolado pela dor ao longo da sua vida aqui na terra. E aí, quando nós vemos a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe a privação que ele vivenciou, a gente percebe a perseguição que ele sofreu, a gente percebe as debilidades físicas que lhe acometeram, enfim, vários e vários exemplos, enfim, várias e várias demonstrações de dor, de sofrimento, que marcaram com toda certeza a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Inclusive, nesse contexto aí de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 até o versículo 10, Paulo, ele faz um resumo de alguns sofrimentos que ele vivenciou na sua vida. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, a partir desse texto que nós acabamos de ler, onde Paulo, ele defende a realidade, onde Paulo, ele defende o propósito dos sofrimentos da sua vida, eu queria, pela graça de Deus, que nessa noite de hoje, nós considerássemos algumas das suas atitudes, algumas das suas posturas, que nos auxiliam, que nos ajudam no combate também do nosso sofrimento. Então, a gente vai pegar como parâmetro as palavras de Paulo. A gente vai pegar como modelo o próprio exemplo de sofrimento do apóstolo Paulo, a realidade que ele vivenciava, os propósitos do sofrimento na sua vida e, a partir disso, traçar algumas ações, algumas atitudes que ele tinha e que nós também devemos ter e que vão nos auxiliar no combate contínuo, diário, que nós travamos com a dor e com o sofrimento
na nossa vida. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, o título da nossa mensagem na noite de hoje, conforme anunciado, é Combatendo o Sofrimento. O título da nossa mensagem, da nossa meditação na noite de hoje é Combatendo o Sofrimento. E aí nós nos perguntamos, e aí nós nos indagamos, quais são então os conselhos, quais são então as orientações, as instruções que o apóstolo Paulo nos dá aqui nessa passagem, que nos auxiliam, que nos ajudam no combate ao sofrimento. São pelo menos três atitudes, três conselhos que ele nos dá aqui nessa passagem. O primeiro deles, meus irmãos, meus amigos, diante dos sofrimentos, não desfaleça diante dos sofrimentos. É o primeiro conselho, é a primeira orientação que Paulo dá diante do combate que nós travamos com os sofrimentos, com as dores. Ou seja, não desfaleça diante dos sofrimentos. Veja o que nós temos no versículo 16 do capítulo 4, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é que nós encontramos aqui nessa passagem? Sobretudo na parte inicial do versículo 16. Vemos, irmãos, amigos, que Paulo relata, a partir da sua experiência pessoal, que os sofrimentos, que as dores, elas não tinham a capacidade, o poder de enfraquecê-lo. Se nós pudéssemos aqui ter um entendimento bem rasteiro, aqui da primeira parte do versículo 16, era essa a compreensão, e é essa a compreensão a que nós devemos ter. Paulo, repito, ele relata que as dores, que os sofrimentos, eles não tinham a capacidade de enfraquecê-lo, no caso de enfraquecer o apóstolo Paulo. Essa palavra desanimar, que ele usa logo na parte inicial do versículo 16, literalmente falando, irmãos, amigos, significa enfraquecer. Literalmente falando, significa desfalecer. Então, Paulo, ele nos mostra justamente isso, que as dores, que os sofrimentos não o enfraquecia, não, em hipótese alguma, não fazia com que o apóstolo Paulo desfalecesse perante os mesmos, não em absoluto. É interessante, irmãos, amigos, que é fato que os sofrimentos do presente, seja qual for a sua manifestação, seja enfermidade, seja luto, seja privação, ou qualquer outro sofrimento que porventura nós venhamos a padecer, via de regra, eles tendem a tirar a nossa força, eles tendem a tirar o nosso vigor. Não é isso que acontece? Não é essa a experiência cotidiana que nós temos em relação às nossas vidas? Quando você padece uma dor física, quando você lida com a partida de um ente querido, quando você é atribulado por alguma qualquer razão, via de regra, você tem essa tendência de perder a força, de perder o vigor, de se enfraquecer. Contudo, nós observamos que com o apóstolo Paulo, pelo menos de acordo com o relato que ele coloca aqui, isso não acontecia, isso não ocorria. E aí nós podemos nos indagar, mas por que será que Paulo ele não se enfraquecia com os sofrimentos que ele padecia na sua vida? Seguindo aqui a sequência desse texto, a gente percebe 1, 2, 3 razões, 3 motivos pelos quais o apóstolo Paulo, mesmo diante dos sofrimentos, ele não se desanimava, ele não se enfraquecia, ele não se abatia. A primeira razão, por causa do seu vigor espiritual. A primeira razão, por causa do seu vigor espiritual. Veja o que nós encontramos na segunda parte do versículo 16. Ele diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é que nós temos aqui? Um contraste que Paulo faz entre o homem exterior, que se corrompe, ou seja, que se desgasta, que se deteriora, literalmente falando, com o homem interior, que se fortalece e se fortalece dia a dia, que se fortalece diariamente. Esse homem exterior, ao qual o apóstolo Paulo faz menção aqui, é aquilo, meus irmãos, é aquilo, meus amigos, que nós somos na nossa presente existência, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com as nossas debilidades. Então, esse homem exterior é cada um de nós, naquilo que nós somos externamente, naquilo que nós somos na nossa vida aqui na terra. E nós vemos, pela experiência, que os sofrimentos, eles têm essa capacidade. Ele nos desgasta em termos físicos, ele nos desgasta em termos emocionais, ao longo de toda a nossa existência, e vai findar aonde? Na morte, quando nós nos deparamos com essa realidade. Contudo, conforme a experiência do apóstolo Paulo, na medida em que isso acontecia, que ele era assolado, que ele era abatido pelos sofrimentos, pelas suas dores, que o seu homem exterior se desgastava, a sua vida espiritual, a que ele chama de homem interior, se fortalecia diariamente a cada dia. E aqui, irmãos, aqui, amigos, nós observamos um retrato de um homem piedoso. Nós observamos o perfil de alguém que serve verdadeiramente a Deus e que tem uma vida genuína em termos espirituais. Na medida em que o tempo passa, com as suas tribulações, com os seus sofrimentos, ele até pode se enfraquecer no seu sentido físico. Fica sensível, fica cansado, fica desgastado, que era a realidade do apóstolo Paulo, mas a sua alma não. Ela fazia um movimento oposto daquilo que acontecia no seu corpo físico. Ela se fortalecia cada vez mais. E é justamente isso que nós aprendemos. Quando nós aproveitamos corretamente as dores que a vida nos impõe, quando nós aproveitamos corretamente os sofrimentos pelos quais nós passamos na presente existência, nós podemos até nos abater no físico, mas o nosso espiritual não. Ele se fortalece e se fortalece cada vez mais, e essa é a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual Paulo não se enfraquecia diante dos sofrimentos. Mas não só isso. Em segundo lugar, Paulo, ele não se abatia diante dos sofrimentos por causa dos frutos da sua tribulação. Paulo, ele não se abatia diante dos sofrimentos por causa dos frutos das suas tribulações. Olhem o que nos diz aqui o versículo de número 17. Ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, ou de toda comparação. Através dessas palavras, Paulo mostra o seu entendimento que as tribulações, os sofrimentos, eles geravam um benefício espiritual. As suas tribulações, os seus sofrimentos geravam um benefício eterno na vida do apóstolo Paulo, a que ele se refere como a glória divina, a glória de Deus, a glória eterna. É interessante, irmãos, é interessante, meus amigos, observar, atentar a maneira como Paulo ele enxergava as tribulações, aquilo que lhe oprimia. O sentido original da palavra tribulação que Paulo coloca aqui é justamente esse: algo que lhe espreme, algo que lhe pressiona, mas ele vê nisso uma forma, ele vê nisso uma maneira de que isso vai frutificar, e vai frutificar não só para a presente existência, mas sobretudo para a vida eterna. É por isso que ele considerava as tribulações como algo leve.
É por isso que ele sustentava que as tribulações era algo momentâneo, era algo passageiro na sua vida, haja vista a visão que ele tinha, o entendimento dos frutos eternos que as tribulações, quando bem enfrentadas na sua vida, geravam e geravam para a eternidade. Então, por causa disso também, meus irmãos, por causa disso também, meus amigos, Paulo, ele não se abatia diante dos sofrimentos. As tribulações lhe sufocavam? Sim. Lhe exprimiam? Sim, com toda a certeza. Contudo, quando ele observava a glória que lhe aguardava na eternidade, ele concluía que aquelas tribulações, elas não eram nada, e por isso ele as enxergava de maneira positiva e não se deixava abater por nenhuma delas. Por nenhuma delas. Então, Paulo, ele não se abatia diante de sofrimentos, em primeiro lugar, por causa do seu vigor espiritual, do vigor do seu homem interior. Em segundo lugar, porque ele entendia os frutos eternos que a tribulação bem enfrentada geravam e geravam em suas vidas. Mas não só isso, em terceiro lugar, Paulo ele não se abatia diante dos sofrimentos por causa da visão espiritual que ele tinha, por causa do entendimento espiritual que ele desfrutava. Vejam aí, versículo de número 18. Paulo assim se expressa: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui Paulo ele explica a visão ampla que ele fazia quando considerava as tribulações pelas quais ele passava, sempre enxergando as tribulações no seu sentido positivo. Ele tinha uma visão não para esta vida, mas ele tinha uma visão para além dessa vida. Ele não focava apenas na dor em si, ele não focava apenas no sofrimento em si, mas ele tinha a percepção daquilo que se geraria para a eternidade, porque ele via além das circunstâncias. O seu olhar não estava restrito a este mundo, mas ele era estendido à eternidade pela compreensão que ele tinha dos frutos espirituais que as suas tribulações geravam e geravam em suas vidas. Então, Paulo tem essa visão mais abrangente, a sua visão espiritual mais aguçada, e por isso, repito, ele não se deixava abater diante dos sofrimentos. Então, o que nós entendemos a partir desses versos é que a reação de Paulo em não se abater diante das dores, a reação de Paulo em não se abater diante dos sofrimentos estava ligada, estava conectada à visão que ele tinha desses mesmos sofrimentos. Ele sabia que a sua vida com Deus não era afetada, por mais que o sofrimento batesse à sua porta, por mais que a dor viesse lhe acometer, o seu homem interior estava fortalecido, e ele se fortalecia com essa verdade. Ele entendia que o sofrimento produzia não uma glória terrena, não uma glória passageira, mas sim uma glória eterna. Ele via para além da realidade do sofrimento, ele via para além da realidade da sua dor, ele enxergava a eternidade. Então, essa percepção, esse entendimento diferenciado era um recurso, era um meio mediante o qual Paulo ele não se abatia diante dos sofrimentos em suas vidas. E por isso, meus irmãos, e por isso, minhas irmãs, nós precisamos ter essa perspectiva diante dos sofrimentos pelos quais nós passamos em nossas vidas. Isso não significa dizer que nós vamos fugir à realidade da dor, que nós vamos fugir à realidade do sofrimento. Não, jamais, jamais. Os sofrimentos, eles trazem para nós desgaste? Sim. Os sofrimentos, eles produzem em nós dores com toda certeza. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, eles não podem tirar a nossa fé. Eles não podem tirar as bênçãos gloriosas que Deus ele reservou para nós na eternidade. Uma vez que nós temos essa visão, uma vez que nós temos essa percepção, vai ficar muito mais fácil de nós passarmos pelos sofrimentos em nossas vidas.
Essa era a experiência do apóstolo Paulo. Essa era a experiência de vida do apóstolo do Senhor. Este é o ensinamento que ele repassa para cada um de nós, o qual deve ser aplicado em nossas vidas. Mudemos, meus irmãos, mudemos, minhas irmãs, a nossa visão, a nossa perspectiva em relação ao sofrimento. Não enxerguemos o sofrimento em si, mas vejamos para além dele, como uma maneira de fortalecermos a nossa fé, como uma forma de recebermos uma glória eterna, como uma maneira da nossa visão se estender não para essa vida, mas para a eternidade, e isso vai fazer toda a diferença na nossa luta, no nosso combate ao sofrimento. Então, em primeiro lugar, o que é que nós observamos aqui? Esse primeiro conselho que Paulo dá para que nós possamos, através dele, combater a dor, combater o sofrimento que muitas vezes teima a bater na porta da nossa vida, a bater na porta do nosso coração. Não desfaleçamos diante dos sofrimentos. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, Paulo ele nos dá um segundo conselho extremamente importante, extremamente pertinente, para que a gente possa lutar contra o sofrimento na nossa vida. Ou seja, considere na glorificação futura. Considere na glorificação futura. Capítulo 5, versículo 1. Acompanhe conosco a leitura desse trecho. Capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui no versículo 1, Paulo, irmãos, amigos, ele chama a atenção para uma realidade futura, para uma realidade eterna, diante da ameaça da morte que porventura ele passasse, como de fato ele estava passando. Essa palavra saber, que Paulo usa aqui logo no início do versículo 1, ela tem a ver com aquilo que está na nossa consciência, através daquilo que nós escutamos, através daquilo que nós aprendemos. Assim, Paulo, ele lembra o fato da ressurreição gloriosa, que se dará na ressurreição dos mortos, na consumação da nossa salvação. É por isso que aqui no versículo 1, o apóstolo Paulo ele faz uma comparação entre a sua presente existência, em termos de corpos físicos, e aqui ele compara o seu corpo como um tabernáculo, literalmente falando uma tenda, literalmente falando uma barraca, com um edifício, ou seja, o corpo glorificado que será dado por Deus na eternidade. Foi o que nós vimos hoje pela manhã na escola dominical. Então, ele está fazendo esse contraste, ele está fazendo essa diferenciação. Ele sofre na vida? Sim. O sofrimento pode lhe causar morte, com toda certeza. Ele se amedrontava diante dessa realidade? Não, jamais, porque ele sabia que se o seu barraco, literalmente falando, o seu corpo aqui em pecado se desfizesse, fosse afetado pela morte, ele tinha consciência que estava reservado para ele não uma mera casa, não uma mera tenda, não uma mera barraca, mas um edifício construído por Deus nos céus, ou seja, o seu corpo glorificado, o seu corpo em glória. Era essa a perspectiva que o apóstolo Paulo aqui tinha. Dessa forma, meus irmãos, meus amigos, ele mostra que os sofrimentos presentes, por mais que sejam intensos, inclusive levando à morte do nosso corpo, eles não tirarão o privilégio que nós teremos de experimentarmos e de possuirmos corpos e corpos glorificados, que será a última etapa, que será a consumação da nossa salvação, a nossa glorificação. Era isso que o apóstolo Paulo tinha em mente. Era essa perspectiva que também caracterizava o seu coração.
Ele via a sua atual existência, ele olhava para o seu corpo, debilitado pelo pecado, debilitado pela fraqueza, e comparava aquele corpo a apenas uma tenda, um tabernáculo, uma barraca, mas existia no seu coração a profunda consciência que ele iria ter um corpo glorificado, um edifício, não neste mundo, mas nos céus. E isso fazia toda a diferença na vida e na atitude do apóstolo Paulo diante do enfrentamento em relação ao sofrimento. Sobre essa glorificação, que Paulo aqui enraiza a sua confiança e a usa como arma para combater o sofrimento, ele fala algumas coisas, ele dá alguns detalhes acerca dessa glorificação, desse estágio final da nossa vida, dessa consumação da nossa salvação. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo fala que a glorificação é o desejo de todo crente, como era o seu desejo, o desejo do apóstolo Paulo. Veja aí o que nós encontramos no versículo 2. Tudo o que ele vem falando, a partir do versículo 1, está diretamente relacionado a essa glorificação, a esse estágio final da nossa salvação. Veja, ele fala aqui, repito, da glorificação como um desejo que existia no seu coração, um desejo que deve existir no coração de todo crente. Ele fala, versículo 2: e por isso, neste tabernáculo, nessa atual existência, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Aqui mais uma vez Paulo faz uma comparação. Aqui mais uma vez Paulo faz um contraste. Ele mostra que na sua atual existência ele gemia, porque é isso que nós sentimos nesse corpo que nós temos, nesse corpo afetado pelo pecado: dor, gemidos, incômodo. Mas aí ele fala que em virtude disso ele aspirava porque ele desejava o quê? Ser revestido da sua habitação celestial, desse novo corpo glorificado. Então ele ansiava por isso, ele desejava por isso, ele desejava participar dessa realidade, para esse corpo limitado, esse corpo afetado pelo pecado, ficasse para trás e ele experimentasse uma nova realidade em sua vida. Então a glorificação dos salvos é o desejo de todo e qualquer salvo. Mas não só isso. Em segundo lugar, a glorificação dos santos é o privilégio exclusivo dos crentes. A glorificação, um corpo glorificado, é o privilégio exclusivo dos crentes. Olhem só o que ele nos fala aqui no versículo 3. Ele diz: se todavia fomos ou formos encontrados vestidos e não nus. Esse vestir-se que o apóstolo Paulo fala aqui diz respeito a nós nos vestirmos da justiça de Cristo. Isso nada mais é do que a nossa salvação. Quando Cristo nos cobre com o seu sangue, quando Cristo nos cobre com a sua justiça, quando Cristo nos cobre com o seu perdão, nesse instante nós experimentamos da salvação. E uma vez que nós somos salvos, cumprimos a condição de nós sermos glorificados. Então, a glorificação não é para todo mundo. A glorificação não é para todas as pessoas, mas somente e tão somente para aquelas pessoas que foram revestidas nas obras da justiça de Cristo, que foram banhadas no seu sangue. Então, essa glorificação, além de ser o desejo de todo crente, também é um privilégio específico de quem experimenta da salvação. Mas não só isso. Em quarto lugar, essa glorificação a qual o apóstolo Paulo faz referência é o caminho que nós devemos percorrer para a imortalidade do nosso corpo. É o caminho que nós devemos percorrer para a imortalidade do nosso corpo. Olha só o que ele nos diz aqui no versículo 4, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Ele fala: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, nesta vida, nessa barraca que é a nossa existência atual, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Olha só que coisa fantástica, meus irmãos. Olha só que coisa extraordinária, meus amigos. O apóstolo Paulo fala aqui. Ele enxerga que a glorificação será a oportunidade daquilo que é mortal, daquilo que é limitado,
daquilo que é fraco, ser revestido, ser coberto com aquilo que é eterno, com aquilo que é imortal. E é justamente isso também que aguarda e aguarda a cada um de nós que somos salvos em Cristo Jesus. E ainda, por fim, Paulo fala que essa glorificação, que lhe dava uma visão diferente para enfrentar o sofrimento na sua vida, ela foi preparada por Deus, ela é garantida pelo Espírito Santo. Essa glorificação, ela foi preparada por Deus e ela é garantida pelo Espírito Santo. Olha só o que nós encontramos no versículo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Para isto o quê? Para a glorificação que ele vem falando anteriormente, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Então veja que a obra da glorificação, que vai se dar na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, ela foi organizada pelo próprio Deus, ela foi projetada, ela foi planejada pelo próprio Senhor antes dos tempos eternos. Deus não é pego de surpresa, Ele não faz nada de última hora, não, Ele é organizado em todo o seu planejamento, em todo o seu cronograma. Então é Ele quem faz isso. E quem é que garante que isso vai se dar? Quem é que garante que isso vai acontecer em nossas vidas? Paulo fala, o Espírito Santo, a quem ele chama de penhor. A palavra penhor que Paulo usa aqui, aplicando a ação do Espírito Santo, que garante a glorificação do nosso corpo, era muito comum nos tempos do apóstolo Paulo. Dizia respeito à primeira parcela, o primeiro depósito, que se via de garantia para a transação ou o final da transação comercial. Então se dava a primeira parte para amarrar a compra, no sentido possível da palavra, que era a certeza que a segunda parcela viria. Então Paulo usa essa palavra penhor e a aplica no sentido espiritual ao Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo que habita em cada um de nós, que os nossos corpos, meus irmãos, que os nossos corpos, minhas irmãs, eles serão glorificados. Disto podemos ter certeza. Disto podemos ter toda a convicção. Se a morte vier nos visitar, não tem problema, Deus vai nos dar novos corpos. Se porventura Cristo retornar antes da nossa partida para a eternidade, também não há nenhum problema, que Deus ele vai transformar os nossos corpos. Então, quer seja de um lado, quer seja do outro, está garantida a nossa glorificação. E é o Espírito Santo que habita em mim, é o Espírito Santo que habita em você, é o Espírito Santo que habita em todos nós, que nos dá essa certeza, que nos dá essa confiança. Então, meus irmãos, meus amigos, os sofrimentos presentes, eles são vencidos também através da esperança gloriosa que nós teremos da transformação dos nossos corpos. Eu acho isso fantástico quando nós vemos essas palavras do apóstolo Paulo. Veja que ele lida com coisas eternas, veja que ele lida com coisas gloriosas, veja que ele lida com coisas celestiais e faz disso uma ferramenta para poder combater os seus problemas, os seus sofrimentos, as suas dificuldades temporais. Para Paulo não existia diferença em termos de vida. Aquilo que ele entendia em relação à eternidade se aplicava à vida presente e servia de recurso para ele poder enfrentar toda e qualquer dor, todo e qualquer sofrimento, mesmo que fosse a morte que viesse a atingir a sua vida. Então, ele vê o plano de salvação não como que particionado, não como que dividido, mas como um todo, e que iria ser consumado justamente na glorificação do seu corpo. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, consideremos também como um todo o plano de salvação no qual Deus nos incluiu a cada um de nós, que somos salvos e somos salvos em Cristo Jesus. A nossa salvação não diz respeito apenas a esta vida. A nossa salvação não diz respeito apenas à transformação que nós experimentamos nesta vida, mas a nossa salvação, ela aponta também para a eternidade,
para essa perspectiva, para essa esperança, que tudo aqui vai se acabar, que tudo aqui vai ser renovado, em que relação a nós, a cada um de nós, receberemos corpos glorificados da parte de Deus, da parte do Senhor. Então, diante dessa esperança, diante dessa convicção, o que serão os problemas quando eles baterem na nossa porta? O que serão as dificuldades quando elas nos assaltarem? O que serão as dores quando elas teimarem em se fazerem presentes em nossas vidas? Nada, 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 absolutamente nada, porque a nossa vida não é esta, o nosso fim não é este. Nós estamos nos encaminhando para um fim não terreno, para um fim não limitado, mas para um fim eterno, para um fim glorioso, para um fim ilimitado na presença do nosso Deus. E é isso que também deve fazer toda a diferença em relação às nossas vidas. Então, em segundo lugar, para que pudesse combater a dor, para que pudesse combater o sofrimento, o que é que Paulo fazia? Ele considerava na glorificação futura do seu corpo. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos. Em terceiro lugar, Paulo, diante da luta que ele travava com as dores, diante da luta que ele travava com os sofrimentos, em terceiro lugar, ele confiava na palavra de Deus. Ele confiava na palavra de Deus. É o terceiro conselho: confie na palavra de Deus. Veja o que nós encontramos no versículo 6, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Aqui nesse verso, o apóstolo Paulo revela a confiança que ele tinha na palavra de Deus, da glorificação que lhe aguardava. Veja, aqui Paulo, ele revela a confiança que ele tinha na palavra de Deus em relação à glorificação que lhe aguardava, que lhe esperava. Essa expressão que nós temos aí, logo no início do versículo 6, sempre bom ânimo, significa literalmente falando, tenho sempre confiança, tenho sempre confiança. Então, se nós pudéssemos fazer aqui uma tradução literal, nós poderíamos fazer justamente dessa forma: temos sempre confiança, temos sempre confiança. Então, Paulo, ele está se referindo à confiança que ele tinha no evento que ele acabara de falar. Ele havia falado agora há pouco de quê? Da glorificação do seu corpo, da consumação final da sua salvação. E é interessante porque quando nós olhamos essa confiança que o apóstolo Paulo tinha na sua glorificação, na glorificação do seu corpo, isso fazia com que o apóstolo Paulo agisse de duas formas. Isso fazia com que o apóstolo Paulo agisse de duas maneiras. Em primeiro lugar, ele tinha consciência da ausência física em relação a Cristo. Paulo, ele tinha consciência da ausência física em relação a Cristo. Veja o que nós encontramos na parte B do versículo 6. Ele diz: enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. A ausência a qual Paulo se refere aqui é a ausência física, que é a ausência que todos nós experimentamos em relação a Cristo. Nós estamos unidos a Cristo? Sim. Nós desfrutamos da comunhão com Cristo? Sim. Mas a nossa união agora, ela não é física, é uma união extremamente espiritual ou intimamente espiritual. Vai chegar o dia sim, que ela se tornará física também, quando nós tivermos corpos glorificados e adentrarmos a presença de Cristo para todo sempre. Então Paulo, ele tinha essa confiança, e nessa confiança que ele tinha da sua glorificação, ele sabia disso. No presente instante, no presente momento, ele tinha essa separação física em relação ao seu Salvador. Era a sua primeira forma de agir, era a sua primeira forma de proceder. Mas não só isso. Em segundo lugar, a sua segunda atitude, dentro dessa confiança, ele vivia, irmãos, ele vivia, amigos, por fé na palavra de Cristo. Ele vivia por fé
na palavra de Cristo. Veja o que ele diz aí no versículo número 7. Ele fala: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, a esperança de Paulo na sua glorificação estava baseada, estava calcada na vida por fé que ele tinha em tudo aquilo que Cristo lhe havia revelado. Paulo, ele tinha ensinado sobre a ressurreição? Sim. Paulo, ele tinha ensinado sobre a glorificação? Sim. E quem foi que lhe revelou essas coisas? Cristo. E uma vez que Cristo lhe havia revelado todas essas coisas, ele andava nessa fé, ele andava nessa confiança, não obstante os sofrimentos que ele padecesse nessa vida. Então, era isso que dava também a confiança do apóstolo Paulo. Ele não olhava nas coisas que são visíveis, porque ele sabia que as coisas que são visíveis, elas tenderiam a se acabar. A sua visão não era física, era uma visão espiritual. A sua visão era visão de fé, de confiança em Deus, mesmo não vendo as coisas acontecerem de fato. Mas existia essa confiança, existia essa certeza, existia essa convicção no seu coração, porque Cristo lhe havia dito, Cristo lhe havia ensinado. E baseado nesse ensino, Paulo, ele demonstrava essa fé e agia nessa confiança, para que esta confiança lhe ajudasse também diante das dificuldades pelas quais ele passava ou viesse a passar na sua vida. E aqui nós entendemos, meus irmãos, meus amigos, que foco e fé na eternidade são recursos indispensáveis diante dos sofrimentos. Foco e fé na eternidade são indispensáveis diante dos sofrimentos. Uma vez que a Bíblia nos faz promessas de um futuro glorioso, de um futuro eterno, e nós vivemos em um mundo que quer tirar de nós essa visão, que quer cada vez mais abafar essa confiança em nós, o que é que nós devemos fazer, irmãos? O que é que nós devemos fazer, irmãs? Nos apegar cada vez mais a esse ensino que nos é revelado, a esse ensino que nos é mostrado, mantendo firme a nossa confiança na palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, que a Bíblia nos chama a viver por fé, não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que nós observamos, não. Nós temos, de um lado, os sofrimentos do tempo presente. Nós temos, do outro lado, a promessa da palavra, que nós teremos os nossos corpos glorificados. Então, o que é que nós devemos fazer diante dessa crise? Clamar a Deus, para que cada vez mais Ele possa abrir o nosso entendimento, Ele possa abrir o nosso coração, Ele possa nos dar uma visão clara, firmando a nossa fé para aquilo que vai acontecer, para que nada nem ninguém roube essa confiança dos nossos corações. Essa é a responsabilidade que nós temos, esse é o compromisso. Viver por fé, viver baseado nas promessas da palavra, por mais difícil que seja muitas vezes nós entendermos, por mais que as pessoas possam desacreditar, por mais que elas possam ridicularizar, a Bíblia diz, vai acontecer. A Bíblia ensina, vai ocorrer. A Bíblia mostra, vai se dar. Então eu vou confiar, porque eu ando por fé e não por aquilo que eu enxergo e não por aquilo que eu vejo. E é isso também que nós devemos fazer para vencer os sofrimentos e as dores que muitas vezes se fazem presentes em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, meus amigos, na noite de hoje, nós observamos 3 conselhos dados pelo apóstolo Paulo diante das atitudes que ele tomava em meio aos sofrimentos pelos quais ele passava em sua vida. Então, o que é que ele fazia? Ele não desfalecia diante dos sofrimentos. Em segundo lugar, ele considerava na sua glorificação futura. Em terceiro lugar, ele confiava na palavra de Deus. E são esses 3 conselhos que ele nos ensina também na noite de hoje. Não desfaleça diante dos sofrimentos, muito pelo contrário, considere na sua glorificação eterna, e mais, confie na palavra de Deus. É assim também
que nós travamos a boa luta contra o sofrimento através dessas armas que Deus nos disponibiliza para que pela sua graça a gente possa vencer essa batalha contínua em nossas vidas. E nessa parte final, meus irmãos, nessa parte conclusiva, meus amigos, eu queria trazer pelo menos duas últimas aplicações para que a gente possa fechar a consideração aqui dessa passagem. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, apoiem-se em Cristo, naquele que venceu o sofrimento, naquele que venceu a morte. Essa é uma lição que nós devemos extrair para cada um de nós também, nos apoiarmos em Cristo, naquele que venceu o sofrimento, nos apoiarmos em Cristo, naquele que venceu a morte. Através da sua obra, Cristo, irmãos, irmãs, destruiu o poder do pecado e a morte que o pecado gera, que o pecado proporciona, conforme nós vimos hoje pela manhã. Cristo venceu todos os sofrimentos, sujeitando-se à vontade de Deus, sujeitando-se à vontade do Senhor. E agora, Ele se encontra providenciando a nossa morada eterna, para que assim habitemos continuamente com Ele, em corpos glorificados que Ele mesmo glorificará na sua vinda. Foi por isso que lá em João capítulo 14, Ele disse: eu vou preparar lugar, e quando eu tiver preparado lugar, voltarei e vos receberei, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa que nós temos da parte do nosso Salvador, de vivermos com Ele, de morarmos com Ele, em corpos ressurretos, em corpos glorificados, em corpos que venceu o sofrimento, em corpos que venceu a imperfeição, em corpos que venceu a dor e a morte, porque Cristo venceu cada um deles. E por Ele nós temos a vitória sobre todos eles, Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo nós temos tudo aquilo que nós precisamos para descansar a nossa alma e não nos angustiarmos com os sofrimentos e com as dores que muitas vezes assaltam a nossa vida. É de Cristo que nós precisamos, é tão somente dele que nós carecemos, da sua graça, da sua palavra, da sua paz, da sua satisfação, para que mesmo em meio ao caos do sofrimento, nós possamos ser, como Paulo diz, mais que vencedores, através daquele que nos amou. Então, é isso que nós devemos, disto que nós devemos nos apropriar na nossa vida, apoiar todo o nosso sofrimento, apoiar toda a nossa dor na obra de Cristo, descansar nele e obter dele o refrigério, a paz necessários para que a gente possa continuar na nossa peregrinação aqui na terra. Então, apoiemo-nos em Cristo, apoiemo-nos no nosso Salvador. Mas não só isso, para aqueles amigos, para aquelas amigas que nos acompanham, nós temos também um último desafio, nós temos também uma última aplicação. E qual é? Voltem-se para Cristo. Voltem-se para Cristo. Afinal de contas, quem é que vocês esperam para suprir as suas vidas diante dos sofrimentos pelos quais você passa? Você já se indagou? Você já se perguntou em relação a isso aí? Em quem vocês esperam? Em quem vocês confiam para suprir as suas faltas diante dos sofrimentos que muitas vezes acometem as suas vidas? Será que vocês esperam em pessoas? Não façam isso, porque as pessoas sofrem também, e elas são vencidas pela morte, elas são vencidas também pelo sofrimento. Então, não são em meras pessoas que você deve colocar a sua confiança. Seria nos bens materiais? Também não, porque por mais que uma pessoa possa ter, e muitos têm, bens materiais, riquezas materiais, eles sofrem, inclusive sofrem com o receio de não perder esses bens materiais. Então, os bens materiais também, eles não dão suporte nem sustentação para alguém vencer o sofrimento. Mas aí você pode perguntar, e as circunstâncias? Também, elas não são confiáveis.
Afinal de contas, as circunstâncias, elas mudam. E muitas vezes, elas mudam, intensificando ainda mais o sofrimento na nossa vida. Então, não procure pessoas, no seu sentido geral, não procurem bens materiais, não procurem circunstâncias para aliviar a dor do sofrimento, não. Só há uma pessoa, só há um ser que pode lhe dar o sustento necessário. E não é qualquer pessoa, não é qualquer ser, ele é divino humano, ele é Deus, ele é homem, ou seja, ele é Cristo. Somente Cristo, meu amigo, somente Cristo, minha amiga, concede o suprimento necessário, não só para que você possa vencer o sofrimento na presente existência, mas também é Cristo que dá o suprimento necessário para que você possa desfrutar de glória eterna, de glória na eternidade em sua presença. Portanto, volte-se para Ele, arrependa-se dos seus pecados, confesse-o como seu Senhor, como seu Salvador, entregue a sua vida, entregue o seu caminho ao Senhor, e você vai ver o alívio, a paz, o suporte que Ele vai lhe dar em todos os momentos, inclusive nos momentos dos sofrimentos. Eles não cessarão na sua vida, jamais, mas eles serão providenciados, eles serão disponibilizados por Deus, os sofrimentos, para que assim, em meio a eles, você possa receber tudo aquilo que é necessário, todo o suprimento que você carece, para que assim você possa não só suportar o sofrimento, mas pela graça de Deus, vencê-los, tendo em vista tudo aquilo que Deus aguarda para os seus na eternidade. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amigos, que nós possamos atentar para essas verdades que nós aprendemos na noite de hoje, de nós não nos deixarmos esmurecermos diante dos sofrimentos pelos quais nós passamos, de cada vez mais concentrar nossa fé, concentrar nossa atenção na glorificação final que nos espera, e até que isto aconteça, até que isto se dê, que nós confiemos e confiemos continuamente na palavra do Senhor, para que assim, em vindo o sofrimento, a gente possa descansar e desfrutar da paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.